te convidar a abrir as Escrituras no nosso texto base para a nossa conversa, para a nossa lição de hoje. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 18. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 18. O título do nosso estudo hoje é Do Sofrimento à Vitória em Cristo. Do sofrimento à vitória em Cristo. Você recebeu a lição e você pode e deve fazer uso dela no decorrer desta semana. Se possível, quando chegar em casa, você já dê uma olhada com calma no texto. Mas eu quero que você foque na própria palavra, no próprio texto que você tem, o verso 18. O meu propósito é chegarmos até o último verso, o verso 22. Não garanto hoje, porque apesar de serem poucos os versos, o conteúdo é de grande relevância e também, eu posso afirmar, de grande polêmica. Então, nós vamos trabalhar esses versos de forma muito tranquila e sem pressa alguma. Porque o título da nossa lição é Do Sofrimento à Vitória em Cristo. Se você trouxer a sua memória, nós terminamos na semana passada a perícope, ou o texto do verso 13 até o verso 17, e no verso 17 nós vemos Pedro dizer o seguinte: porque, se for a vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o que é mal. Lembre-se que eu disse ao final desta frase que o que Pedro está dizendo é o seguinte: de certa forma, sendo crente ou não, crendo em Jesus ou não, em alguma medida, todos um dia vão sofrer, por algum motivo. Então, no sofrimento, nós nos colocamos no nível do outro. Porque o mesmo Deus que dá a chuva para o justo, dá a chuva para o ímpio também. Que permite que o justo trabalhe, também permite que o ímpio trabalhe. Mas da mesma forma, da mesma maneira, o ímpio e o justo sofrem. E eles vão sofrer. Mas Pedro vai dizer, se nós temos que sofrer, e em algum momento nós vamos sofrer, porque esta é a vontade de Deus, nós devemos sofrer como crentes. Nós devemos sofrer por defender a nossa fé. Nós devemos sofrer porque não estamos dispostos a abrir mão daquilo que cremos. Então é melhor que o sofrimento venha e eu seja um cristão, eu tenha nascido de novo, do que não sendo cristão. E aqui então tem o porquê que em meio ao sofrimento eu devo sofrer como crente, como cristão em Cristo. E o verso 18 ele diz, pois, ele diz que você tiver que sofrer, sofra como crente. Pois, porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Então, a primeira coisa que Pedro vai trazer a nós é o exemplo. Que exemplo é esse? De sofrimento. Cristo sofreu. Se nós estamos sofrendo alguma coisa,
por amor a Ele, a Cristo, antes que nós viéssemos a sofrer, Cristo já havia sofrido por nós. O sofrimento que hoje tenho na carne foi um sofrimento que foi vivido por Cristo. E é muito interessante porque, às vezes, nós nos colocamos numa posição de defesa diante dos problemas da vida, diante das adversidades que a vida nos impõe, e a gente diz assim: ora, eu sou crente, eu obedeço a Cristo, eu abro mão de viver uma vida tortuosa, eu abro mão dos prazeres terrenos, porque quero seguir a Cristo, e Cristo me recompensa, nem sempre com aquilo que é bom, mas Ele permite, ou até mesmo para nos provar, Ele lança sobre nós a sua providência agridoce. E as pessoas dizem: será que vale a pena? Porque, mesmo sendo crente, eu passo por adversidades? Deus deveria me poupar dessas adversidades. Mas você lembra o que o apóstolo Paulo, fazendo a leitura das adversidades que nós vivemos em nossa caminhada, em nossa jornada, lá no capítulo 8 da carta aos Romanos, ele diz que Deus não poupou nem mesmo a quem? A Jesus, o seu Filho. E ele vai dizer que nós somos levados como ovelhas para o matadouro. Mas ele traz a palavra de ordem, que alegra o coração daquele que está vivendo dessa forma. Ele diz: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o crente vai viver dias difíceis de adversidades, porque essa é a vontade de Deus. E nós vamos sofrer, mas devemos sofrer por praticar o bem, porque Cristo sofreu, morreu na cruz do Calvário, sendo Ele quem Ele era: justo, perfeito. Nele não havia pecado algum. E Ele, sendo o Filho de Deus, sofreu. Por que nós, que somos pecadores, e que a maioria daquilo que nos sobrevém está relacionado ao pecado nosso e do outro, por que nós não estaríamos dispostos a sofrer por amor a Cristo? Você lembra, domingo passado, no sermão de 2 Coríntios, lá no capítulo 6, falamos exatamente sobre as duas listas que Paulo traz dos seus sofrimentos na carne, por obedecer e ser fiel a Cristo. E sabemos qual foi o fim daquele homem de Deus. O fim terreno dele foi ser decapitado. Para nós deve ser uma honra, como foi para Paulo, sofrer por amor a Cristo. E o grande exemplo que ele deixa para nós é: se Jesus, o Filho de Deus, em que não houve algum pecado, sofreu, nós também sofreremos. E devemos ter a mesma atitude de Cristo. Por isso que, de forma muito proposital, fizemos a leitura de Filipenses lá no capítulo 2. A leitura de Filipenses é mostrando a verdade de que Cristo, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou de toda a sua glória, de toda a sua majestade, de todo o seu poder, e se tornou um de nós. Sabe qual é a única diferença entre eu e Jesus humano, o Jesus homem? É que eu sou pecador e Jesus nasceu, viveu, morreu sem um único pecado, como diz o autor aos Hebreus.
Essa é a grande diferença, porque Jesus passou por todas as adversidades. E ele mesmo, nas palavras de Paulo, vai dizer que ao se esvaziar, ele se humilhou, foi ultrajado. Ali Paulo está lembrando do servo sofredor, lá de Isaías 53. Alguém lembra do que diz Isaías 53? Lembramos sempre desse texto quando vamos nos referir à Páscoa. O servo sofredor é aquele que sofreu, foi espancado, pisoteado, humilhado. E como um cordeiro, ele abriu a boca? Não. Mas mesmo não fazendo mal algum, ele foi moído. E Isaías usa um termo que para muitos choca ouvir isso, porque ele diz que foi prazeroso ao Pai vê-lo sofrer. E entendo, o prazer não é que lá na glória, o Deus Pai vendo Jesus sendo chicoteado, o sangue sendo vertido, o Deus Pai soltava gargalhadas. Não. O prazer, a alegria está em saber que Jesus cumpriria cabalmente cada parte daquilo que foi designado na eternidade para ele. Ficaria firme até o fim. E como encerra o texto lá do profeta Isaías, capítulo 53, nós nos lembramos que tudo aquilo que Jesus fez, toda a obediência redundou em glória. E então se viu o Deus Pai, Filho e Espírito felizes, porque foi cumprido o propósito dele mesmo de salvar o perdido pecador. Mas é interessante olhar para o texto, porque o texto de Filipenses, como esse texto, nos afirmam para cada um de nós que Jesus foi humilhado, padeceu na cruz do Calvário. Mas Paulo diz que a morte não pôde contê-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E o Deus Pai entregou a ele mais uma vez toda a glória que ele tinha na eternidade. E então ele sobe aos céus, agora cheio de glória, de poder e de majestade. E como disse o apóstolo Paulo, ele está assentado à destra do Pai, governando céus e terra. É por isso que Paulo, lá no capítulo 11 da sua carta aos Romanos, ele diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando Pedro manda observarmos, ele diz: olha, pois também sofra por amor a Deus, sofra por amor ao Evangelho. Mantenha-se firme, convicto na defesa da fé, porque assim como Cristo morreu por vocês, ele não foi vencido pela morte, mas ressuscitou. É por isso que ele encerra o seu texto no verso 22, Pedro diz: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de quem? De Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e agora cheio de glória e de majestade, ele está ao lado do Pai. Esse é o grande exemplo para mim e para você, o quanto vale a pena passarmos pela humilhação como Cristo passou, pelas adversidades como Cristo passou.
Porque assim como Cristo, nós também seremos glorificados. Assim como Cristo, na nossa morte física, nós receberemos a eternidade. E reinaremos com Cristo. E o veremos face a face. E estaremos ao seu lado. Receberemos a bênção que Estevão recebeu. Sabe qual foi a bênção que Estevão recebeu? De, ao ser apedrejado, não amaldiçoar os que o apedrejavam, e sim abençoá-los. Olhar na direção dos céus e ver Cristo. E na visão que ele tem, o Cristo que está à direita do Pai não está mais assentado, mas o Cristo que está à direita do Pai está em pé, porque Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E na antiguidade, quando um rei recebia alguém na sua presença, ele se portava de 3 maneiras. A primeira maneira é com o seu cedro endereçado à frente. E esse cedro endereçado à frente significava que aquela pessoa que se achegou diante do rei merecia a morte. O cedro firme, levantado para o céu, significava que aquele que adentrou a presença do rei seria ouvido pelo rei, receberia aquilo que o rei, que desejava da parte do rei. Mas quando o rei se levantava, e isso era raro, do seu trono, era porque aquela pessoa poderia passar por todo o pátio e achegar-se diante do rei, se prostrar diante do rei, e então depois receber um abraço daquele monarca. Quando Estevão vê Jesus de pé, então sabemos que Estevão estava sendo recebido não pelos anjos, mas pelo próprio Salvador da sua vida. Essa é uma realidade não apenas para Estevão, mas creio que seja uma realidade para cada crente que morre no Senhor. É por isso que Pedro diz no verso 18, pois também Cristo morreu. Glórias a Deus, porque nós temos esperança. E mesmo que os dias sejam maus, como diz o verso 17, mesmo que nos lembremos no capítulo 1, no verso 6, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, seja contristado por várias provações. E isto é uma realidade. Nós temos a certeza de que herdaremos a eternidade ao lado do nosso Salvador. Mas eu quero que você, depois de entender por que Pedro, ele, depois de falar sobre é melhor sofrer por praticar o bem, no verso 18 ele diz, porque Cristo é o nosso exemplo, nós podemos, a partir do verso 18, aprender algumas coisas importantíssimas sobre as bênçãos que alcançamos por meio do sofrimento de Jesus Cristo. Como nós sabemos, Jesus sofreu e por meio do seu sofrimento, cada eleito foi presenteado. E Pedro nos apresenta 4 bênçãos que o eleito recebeu por meio do sofrimento de Cristo. E a primeira coisa é que Cristo, ele reina sobre o pecado. A primeira bênção que nós recebemos tem a ver com o reinado de Cristo sobre o pecado. Olhe para o verso 18 mais uma vez. No início do verso 18,
o apóstolo Pedro diz: Cristo morreu. Pronto. Ele vai afirmar que Cristo morreu. E ele diz: uma única vez pelos pecados. A primeira bênção da vitória de Cristo sobre o pecado é que a morte de Cristo, ela foi penal. Ela tem um princípio de penalidade. Pedro diz que Cristo morreu. Mas ele não morreu de morte natural, a gente sabe. Cristo não morreu de forma acidental, como alguns afirmam. Cristo não morreu simplesmente porque a mão do imperador de Roma desejou. Cristo morreu porque algo estava já pré-ordenado para acontecer. E Pedro diz que ele morreu uma única vez pelos pecados. O que Pedro está declarando é que a morte de Cristo foi uma morte que foi orquestrada na eternidade pela Santíssima Trindade. Você lembra no sermão de Pedro? Primeiro sermão de Pedro, depois da descida do Espírito Santo no Pentecoste, que Pedro nos lembra que a morte de Cristo não foi um acidente, que a morte de Cristo não foi algo que foi elaborado pelo Sinédrio, até teve a participação do Sinédrio, até teve a participação do governador Pilatos, que era o governador de Roma, até teve a participação dos as falsas testemunhas que estavam ali naquele julgamento armado. Mas Pedro vai dizer que Jesus morreu por causa da presciência de Deus. Porque Deus designou antes da fundação do mundo que Cristo viesse a morrer pelos nossos pecados. Que ele viesse a morrer em nosso lugar. A morte de Cristo, então, acontece por isso. Porque nós, pecadores, não tínhamos a condição de nos aproximar de Deus. Estávamos condenados à ira. Estávamos condenados à morte eterna. Porque havíamos pecado e continuávamos a pecar. Eu quero te pedir, se você puder, abra as Escrituras na segunda epístola de Paulo à igreja em Corinto, lá no capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Se você achou apenas o verso 21, acompanhe a leitura comigo. Diz assim a palavra: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Aquele que não cometeu pecados, ele está se referindo a Cristo. Deus o fez propiciação pelos nossos pecados. E como diz Paulo, pela graça somos salvos. A segunda bênção diz respeito ao fato da morte vicária de Cristo ser eficaz para a nossa redenção. A ideia de eficaz é ser perfeita, não precisar ser relembrada ou vivida, nem por ele, nem por ninguém. Pedro, ainda no verso 18, diz: uma única vez. Cristo não morreu várias vezes.
Cristo não continua morrendo na cruz do Calvário por nós. Ele morreu uma única vez. E a sua morte na cruz do Calvário foi suficiente para nos fazermos justos, para nos justificar diante do Pai. Nós não precisamos de outro intercessor. Nós não precisamos de ninguém que morra em nosso lugar. Porque Cristo, uma única vez, morreu pelos nossos pecados. Para o judeu, isso era algo estranho. Por quê? Porque dentro da religião judaica, do sistema de sacrifício, o judeu, ele tinha que apresentar de forma constante diante do altar um animal que ficava no lugar dele como expiação dos seus pecados. Então todo judeu, pelo menos uma vez por ano, tinha que retornar a Jerusalém, trazendo uma oferta, o animal que fosse, para que ali, na troca daquele animal, aquele animal se tornaria o pecado, representaria o pecado, e ele ali então seria perdoado. Você se lembra quando João Batista vê Jesus ao longe? Está ele com seus discípulos, e há uma discussão sobre se João é ou não o Messias, sobre Jesus, se João é o Salvador ou não. João diz: eu não sou, para os seus discípulos. E aí Jesus está passando, ele vê Jesus ao longe, e diante daquela fala, ele olha para os seus discípulos e olha em direção a Jesus, aponta para Jesus e diz: ali vai o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A morte de Jesus garante a redenção dos nossos pecados. A morte de Jesus, única na cruz do Calvário, nos garante acesso ao céu dos céus. Jesus se entrega. A morte de Jesus é concretizada. E essa morte, ela é vicária. Aí Pedro vai dizer assim, depois de afirmar e reafirmar, né, que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, ele vai apontar que Cristo é justo. Ele vai dizer: o justo pelo injusto. O perfeito pelo imperfeito. O santo pelo profano. O que vivo reina por aqueles que estavam mortos em seus delitos e também pecados. Nós somos os injustos. Nós somos aqueles que merecíamos a danação eterna. Nós somos aqueles que o apóstolo Paulo, ao escrever sua carta aos Romanos, afirma que não há diferença alguma entre judeu e gentio, porque todos estavam debaixo da mesma maldição, a maldição do pecado. Mas Cristo, justo, ele morre por nós injustos, por nós pecadores. Ainda no verso 18, depois de afirmar que o justo morre pelo injusto, ele diz que a morte do justo, a morte de Cristo, no lugar de cada um de nós que merecíamos estar naquela cruz, tem um propósito. Qual é o propósito? Para conduzir-nos a Deus.
Você lembra que durante o mês da família nós usamos um texto que é em Atos dos Apóstolos, na defesa de Pedro sobre a sua vida cristã. Quando ele é interpelado a não mais pregar a Cristo pelo Sinédrio. E que se ele continuasse a pregar sobre Cristo, ele seria preso e morto. Mas Pedro, ele diz que importa obedecer ou agradar a Deus do que ao homem. Mas ele já tinha dito a eles, naquele mesmo momento, que não há salvação em um outro, nenhum outro nome, nos céus ou na terra, abaixo dos céus ou da terra, não há outro nome, pelo qual venhamos a ser salvos, senão o nome de Jesus. E é isso que a continuação do verso diz, que Cristo morreu pelos nossos pecados, justo por injusto, para nos conduzir a Deus. Ele nos religa a Deus, porque no pecado de Adão, Paulo diz em Romanos 5, a partir do verso 1, no pecado de Adão, todos nós nos tornamos mortos em nossos pecados diante do Senhor. No pecado de Adão, todos que nascem são feitos ou são considerados filhos de quem? De Adão. Então, assim como Adão, já estão mortos espiritualmente. É por isso que a doutrina reformada da eleição é tão relevante para nós. Porque, mais uma vez, nós vemos o fato de que éramos injustos, os nossos corações totalmente corrompidos pelo pecado. Jesus vem e morre por esse injusto, e a sua morte nos conduz a Deus. A palavra de conduzir, o termo conduzir aqui, é muito interessante porque dá a ideia de alguém levar outro pelo braço. Conduzir. Alguém está lá, caído pelo caminho, a pessoa pega, coloca no seu braço, coloca nas suas costas e conduz a um determinado lugar. O que Pedro está dizendo é que a morte de Cristo nos conduz a Deus. Nos leva até Deus. É por isso que é registrado no Evangelho que na hora da morte de Cristo, no exato momento em que Cristo fecha os seus olhos, há uma ruptura. Rasga-se o véu do templo, de cima a baixo. Você lembra o que significa o véu do templo, né? O templo era dividido em partes. E havia a parte comum a todos. E havia o Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos era como, para facilitar o seu entendimento, era como aqui a nave do templo. Nave do templo aqui, e o restante ficava desse lado, na parte de baixo. O sacerdote que trabalhava nas liturgias diárias ficava ali. E aqui havia uma parede. Não era uma parede propriamente, mas era uma parede feita por um véu. Toda fechada. Como isso aqui, quando a gente fez uma peça, né? A gente colocou aqui, toda fechada. E aqui havia a Arca da Aliança, havia os apetrechos que somente podia entrar nesse espaço, que era o Santo do Santo, uma vez por ano, o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, ele era testado antes, se ele estava santificado. Porque se ele entrasse com qualquer tipo de pecado, ele era fulminado. Para você ver como a coisa era séria.
E quando está escrito lá que o véu se rasgou de cima a baixo, é simplesmente esta verdade. Agora todos que estavam desse lado têm acesso à plenitude de Deus, ao Santo dos Santos, ao lugar mais desejado por todos. Em Cristo, nós temos livre acesso ao Senhor. Nós podemos nos aproximar dele para recebermos dele consolo, para recebermos dele exortações, ensinos. Nós fomos conduzidos por meio de Jesus Cristo à presença do Deus Pai. Aí depois da vírgula, ele diz, para conduzir-vos a Deus. E aí você retorna ao princípio do verso 18, ao início do verso 18, porque no início do verso 18 ele diz, pois também Cristo morreu. Não é isso que ele diz? Então, é como se a gente apagasse tudo que vem depois, e aí você pode ler comigo assim, pois também Cristo morreu, ok? Sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Então, Pedro está simplesmente dizendo que Cristo de fato morreu na sua carne. A carne aqui diz respeito ao corpo. Realmente ele morreu. E Pedro precisava reafirmar esta verdade da morte, que Jesus havia morrido, porque se você lembrar, Paulo também tem vários conflitos com os falsos mestres em relação à morte de Cristo. Quando ele escreve à igreja em Corinto, ele precisa relembrar, se Cristo não morreu, o que é vã? Vã é a nossa pregação. E é interessante que Paulo, nesse texto, ele vai lembrar que Cristo morreu de fato, de verdade, e não apenas desmaiou. Certa vez eu ouvi de um teólogo liberal, que uma das possibilidades é que em meio à aflição que Jesus estava vivendo naquela cruz, a dor era tão grande, era costume de aqueles que estavam ali desmaiarem. Era por isso que eles vinham lá com vinagre e faziam o quê? Colocava ali na narina, para que o camarada acordasse e não deixasse de usufruir dos seus últimos momentos de dor. E dizem que Jesus desmaiou ali. E foi um desmaio tão profundo que ele entrou tipo em coma. Aí foi tirado de lá, etc e tal. E no frio da sepultura, ele desperta. Então Cristo, para esses teólogos de Araque, estes teólogos, falsos teólogos, Jesus não morreu, mas ele desmaiou. E tem outras opções que são dadas. É por isso que, quando o Evangelho narra, João vai narrar isso, os últimos momentos de Cristo, você vai lembrar que alguém, um daqueles soldados, o que faz com a lança? Fere-lhe ao lado. Por quê? Porque era comum. O cara está fingindo que está morto para sair, vamos ver. Cristo, de fato e de verdade, morreu na cruz do Calvário. É isso que Pedro está defendendo. Ele morreu na carne. Mas ele foi vivificado no Espírito. Nós vamos ficar por aqui. Porque, para introduzir a próxima conversa que nós vamos ter na próxima semana, e aí você vai poder ler em casa, eu quero te pedir para você abrir num outro texto também de Pedro, 2 Pedro, a segunda carta de Pedro. 2 Pedro, capítulo 3.
2 Pedro, capítulo 3. A partir do verso 14, acompanhe a leitura comigo. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Você pode ler comigo o verso 16? Mas, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Aqui Pedro está lembrando que os mesmos assuntos que ele trata, Paulo também trata. Eles estão caminhando na mesma direção. Mas ele vai citar que há coisas que Paulo fala que é de difícil entendimento. Você concorda? Você que lê, eu sei que você lê as cartas de Paulo, tem coisa que a gente para, o que Paulo quis dizer com isso? Né? Por exemplo, quando a gente chega em 2 Coríntios, lá no capítulo 11, 12, no capítulo 11 ele fala sobre o terceiro céu. Aquilo é difícil de entender, não é? Aí Pedro está meio que dizendo assim, está vendo? Pedro fala uns negócios que é difícil de entender. Mas Pedro também fala umas coisas difíceis de entender também. E é por isso que eu não tenho como, nesses poucos minutos, trabalhar com você a sequência do texto. Mas eu quero que você escute aonde você está a continuação do texto. O verso 19 diz assim, 1 Pedro, capítulo 3, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava-nos nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual pouco, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, ao qual figurava o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. A partir do verso 19, nós temos aquilo que, por muitos teólogos, é considerado um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. Então eu peço que você, na próxima semana, já chegue conhecendo um pouco do contexto desse texto. Está tudo na lição. Mas nós vamos falar sobre esse texto na semana que vem. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus porque Ele tem falado ao nosso coração. Obrigado, Pai, porque Tua palavra é maravilhosa. Desvenda os nossos olhos para aquilo que é espiritual. Nós te agradecemos, Pai, porque somos alertados, relembrados de que aqui não é a nossa morada final.
e que enquanto estivermos aqui teremos lutas, provações, adversidades e seremos corrigidos pelo Senhor. Mas em nada, Senhor, podemos deixar de servir a Ti. Devemos nos posicionar como filhos para defender a nossa fé. Vale a pena sofrer por amor do Evangelho. Porque quem sofre com Cristo será glorificado com Ele. E nós sabemos que em Ti nós somos mais do que vencedores. Obrigado, Pai, porque a nossa vida, apesar da nossa imperfeição, ela é guiada pelo Teu Espírito. Fala sempre ao Teu povo. Fala hoje e sempre. É nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.